por isso eu alegre estou, por isso eu alegre. Senhor, eu quero muito um videogame. Que o Senhor possa me dar um novinho e melhor do que o que eu já tenho. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Mas que demora! Deus, por que o Senhor não está me respondendo? Pedrinho, me explica por que essa cara de revoltado. Porque eu pedi um videogame novo a Deus. Só que ele não respondeu até agora, então eu comecei a questionar ele. Mas Pedrinho, você tem que entender. Primeiro que o videogame não é tão urgente assim. Depois que cada coisa no seu tempo, né? Deus sabe. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. E o profeta de hoje, inclusive, fala que o justo viverá pela fé. Então não tenha pressa. E para de questionar. A paz do Senhor, juniores! Eu sou a Tainara. Eu sou o João Guilherme. E nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Que fica localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui ministrando essa aula. E queremos conhecer você que é de outra igreja ou de outro lugar e está nos assistindo. Coloca aqui nos comentários de onde você nos assiste. A gente quer muito conhecer você. Deixa também um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, ok? E antes da nossa aula começar, não se esqueça do seu livreto, da sua Bíblia, da sua revista e da sua oferta. Essa é a turma dos juniores, a turma mais ligadinha da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos na lição de número 9, né, João Guilherme? Isso aí. E qual o tema da lição de hoje, Tainara? Hoje nós vamos aprender sobre o profeta Abacuque. Abacuque? Esse nome é diferente, não é O que é verdade? Abacuque? Abacuque. Estamos aqui com a Raquel Raquel. Quem foi Abacuque? foi um profeta de Deus. Amém, obrigada, Raquel. Estamos aqui com a Maria Luísa. Maria. Quem foi Abacuque? Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento. Amém, obrigada, Maria. Estamos aqui com a Júlia, Júlia. Quem foi Abacuque? o profeta de Israel. Amém, obrigada, Júlia. João, tem gente que acha que Abacuque é biscoitos do pai. Abacuque, entendeu? Mas tem gente que pensa pior. Ah. Pensa que é de bateria, abatuque. Mas não é nada disso. Abacuque foi um profeta. Mas antes de falarmos quem ele foi, onde ele viveu, para que ele profetizou, qual nação, o que aconteceu depois, como que foi a vida dele. A gente tem que orar primeiro, né? Sim! Senhor, meu Deus e meu Pai, que agora o Senhor possa abrir nosso coração e nossa mente para que nós venhamos entender mais sobre a Sua palavra e assim colocar no nosso coração e aplicar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém! Não podemos fazer nada sem oração. É por isso que nós oramos aqui na nossa igreja o livro de Salmos. E também oramos pela igreja perseguida. Olá, crianças, eu estou no caderno de oração do dia 25. Leia Salmos 5. Orando os Salmos. Deus, responde as nossas orações e nos dê da tua provisão. Ensina-nos a orar com sinceridade e urgência. Guarda-nos do perigo, da violência e da opressão do pecado. Julga-nos segundo tuas obras e revela os falsos crentes. Que possamos levar a ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que cuidas de nós. Orando pelas crianças do Uzbequistão, Jesus, olhe pelas crianças com medo da violência, supra as necessidades das famílias que perderam o trabalho por serem cristãos, que as crianças não fiquem sem comida e que elas possam ir à igreja e tenham liberdade para compartilhar o evangelho. Tchau, crianças! Amém! Mas aqui, sabe, Thay? O profeta Abacuque disse algo muito interessante que nós precisamos saber hoje. Para iniciar a nossa aula, Sim. eu acho que as pessoas corretas viverão de forma correta. Ah! A Bíblia é Isso aí! A paz do Senhor, juniores!
Meu nome é Áureo E o meu nome é Áurea. e estamos aqui para o Textuário. E o texto de hoje é: As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque 2:4. Agora vamos ver as crianças falando? A paz do Senhor, senhores, memorizou. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque 2:4. Tchau! Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar o versículo do dia? Vamos lá! As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Mais uma vez, as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Assim, ó. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque 2:4. Tchau! Bíblia Cantada. E o profeta de hoje é Abacuque. E ele tinha a sua super fé, já que ele confiava sempre em Deus. E outra habilidade era a visão do fim. Afinal de contas, Deus revelou a ele visões sobre o futuro. Ele também tinha a paciência infinita, já que ele esperou o tempo de Deus para conseguir a resposta das suas orações. E a habilidade especial é a sua frase: o justo viverá pela fé. Afinal, o próprio Jesus e Paulo reforçam isso. E como bônus, segura essa frase poderosa: mesmo que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei. Aleluia. E foi isso. Tchau! Juniores, a palavra de Deus, ela é poderosa. Toda ela é muito preciosa para a nossa vida. E hoje o Senhor Deus, através do profeta Abacuque, quer nos ensinar que aqueles que vivem uma vida correta, ou seja, aqueles que amam a Deus de todo o coração e obedecem os seus mandamentos, eles viverão felizes nessa terra e eternamente. Tá, mas como foi que o profeta disse isso pro povo? Veja só. Chegou a hora da história! Olá, juniores! Agora nós vamos viajar no tempo para conhecer um profeta muito especial que estava questionando a Deus. Questionando a Deus? Isso é possível? Na verdade, sim. Muitas vezes nós passamos por momentos que nós não entendemos e aí nós perguntamos a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? E o profeta de hoje, ele fez exatamente isso. E que bom que ele falou com a pessoa certa. A gente não pode ficar reclamando com os outros, né? O profeta de hoje estava vivendo num tempo muito difícil. É esse mesmo que vocês ouviram durante a aula: Abacuque. Vamos então, sem demora, fazer essa viagem no tempo para saber o que o Senhor Deus respondeu ao profeta Abacuque. Bora lá! Chegamos então à cidade de Judá. Isso mesmo, Abacuque vivia no Reino do Sul. E ele viveu num tempo, gente, em que as pessoas, elas estavam afastadas do Senhor. E muitas coisas ruins estavam acontecendo nessa cidade. As pessoas já não se amavam mais, não respeitavam mais a Deus, não respeitavam uns aos outros. Os ricos oprimiam os pobres. Quando os ricos viam pobre, olha lá, um pobre! Quem devia cuidar da adoração a Deus, cuidava da adoração de outros deuses. A cidade estava num profundo caos.
E no meio de todo esse desespero, nós encontramos aqui nessa cidade o nosso profeta de hoje, o profeta Abacuque. O que será que ele está dizendo? Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? E tu não me atenderás. Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto ao Deus da minha salvação. Até que enfim, alguém está vendo o que está acontecendo na cidade e está orando. Todas as nossas necessidades nós precisamos levar em oração. Então, será que Deus vai responder? Eita, começou a falar. Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Gente, mas o que será que vai acontecer? Eu conto para vocês. Senhor Deus falou para Abacuque que ele deveria pregar para as pessoas de Judá, para que eles se arrependessem, porque se eles não se arrependessem, ele iria levantar o exército da Babilônia para enviar o juízo para a cidade de Judá, para que eles entendessem que aquilo que eles estavam fazendo era errado e não agradava a Deus. E se Deus não intervisse, todos os justos e bons seriam destruídos e o mal reinaria para sempre. O Senhor mostrou para Abacuque que os maus seriam punidos, mas que os bons viveriam por serem fiéis a Deus. Desespero por todos os lados. Mas o profeta disse: ainda que a videira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja animais nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E a cidade começou a ouvir um novo cântico pelos rádios. Escutem. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja... O profeta então trouxe conforto para aquele povo. E o Senhor Deus os protegeu e os livrou daquele grande mal. Você, juniores, que está aprendendo sobre o profeta Abacuque, entende que você pode ser usado por Deus para levantar um clamor pela sua cidade? E nós não precisamos temer, porque o Deus da nossa salvação está conosco. Que viagem emocionante! Eu amei conhecer essa história. Vamos voltar! Então, juniores, com a história de Abacuque nós aprendemos que nosso Deus ele é soberano em todas as coisas, em todas as situações, porque mesmo mediante ao castigo iminente que Deus traria sobre Israel através do reino da Babilônia, o Senhor é tão piedoso e tão misericordioso que já tinha traçado um plano de misericórdia, de redenção para Israel. Mas assim como o Senhor traçou esse plano para Israel, ele também traçou o mesmo plano para nós, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz. E olha o que o profeta Abacuque fala no seu capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, o nosso Senhor é misericordioso para perdoar e para resgatar aqueles que se arrependerem de todo o coração. Porque como nós lemos no nosso texto áureo hoje, as pessoas fiéis viverão por serem corretas a Deus. Então, a nossa vida toda, ela está pautada em você ser fiel a Deus e amá-lo, e obedecendo em tudo. Independente do que aconteça, Deus estará com você. Oi, crianças queridas, sou a Ana. Ah, como eu queria um filho, pedi tanto, tanto a Deus. E prometi, se o Senhor me der, ele será do Senhor. E Deus, ele me ouviu. Assim nasceu Samuel, meu filho, meu tesouro. E eu cumpri o que prometi a Deus. Entreguei o meu bem mais precioso,
ainda bem pequenininho, para servir no templo do Senhor. Doeu? Um pouquinho, mas a gratidão era muito, muito maior. Ofertamos o que amamos para mostrar o nosso amor a Deus. Qual o seu tesouro para Ele hoje? Com amor, oferte ao Senhor. Na sua tela está aparecendo o QR Code Pix e os dados bancários da igreja. Também convidamos você a fazer parte dos 1000 Valentes, um projeto para a compra do espaço da igreja. Esse espaço grande e maravilhoso, onde nossas crianças se reúnem e adoram ao Senhor juntas. Faça como eu, oferte na casa do Senhor. E lembre-se, Ele vê o seu coração. Tchau! Veja, a vinda está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão me entreguei, ao chão. Veja, a vinda está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. A paz do Senhor, juniores. O meu nome é Eva Maria e estou aqui para gravar o quiz. Primeira pergunta. O que Abacuque fazia ao ver tanta injustiça e maldade? Letra A. Orava a Deus e perguntava por que ele não respondia. Letra B. Se escondia dos problemas. Letra C. Chamava guerreiros para lutar. Ou letra D. Criava histórias para distrair o povo. Tempo na tela. O tempo acabou e a resposta certa é a letra A. Orava a Deus e perguntava por que ele não respondia. Pergunta de número 2. O que Deus respondeu ao profeta quando ele clamou por justiça? Letra A. Que estava ocupado com outros povos. Letra B. Que agiria no tempo certo e Abacuque precisava confiar. Letra C. Que o mal venceria por enquanto. Ou letra D. Que ele mesmo deveria resolver tudo. Tempo na tela.
resposta certa é a letra B, que agiria no tempo certo e Abacuque precisava confiar. Terceira pergunta. Qual foi a atitude de Abacuque, mesmo sem ver resposta imediata? Letra A. Parou de orar e se afastou? Letra B. Fugiu e desistiu do povo? Letra C. Escreveu só reclamações contra Deus? Ou letra D. Continuou louvando e esperando com fé? Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D. Continuou louvando e esperando com fé. E agora vamos para a última pergunta e não menos importante, pergunta de número 4. O que a história de Abacuque nos ensina sobre mandamentos difíceis? Letra A. Que devemos confiar em Deus, mesmo sem entender tudo? Letra B. Só devemos orar quando tudo estiver bem? Ou letra C. Que não podemos fazer perguntas a Deus? Ou letra D. Que o mal é mais forte que o bem? Tempo na tela. E o tempo acabou e a resposta certa é a letra A, que devemos confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. E foi isso, juniores. Espero que vocês tenham aprendido e acertado todas. Tchau, até a próxima aula. Então, juniores, chegamos no fim de mais uma aula. E que Deus possa guardar no coração de vocês cada palavra que aqui hoje foi ministrada. Então, vamos orar? Vamos! Senhor Jesus, obrigada por esta aula e pela vida de cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém! E começou, crianças, mais uma leitura dos comentários. Estão preparadas? E hoje nós escolhemos algum dos seus comentários para falar aqui. A Maria disse que é a primeira vez que ela assistiu a nossa aula e que ela amou a nossa aula. Seja bem-vinda, Maria! E a Josi comentou, amei, que aula maravilhosa. A Karina, de Ribeirão Pires, ela disse que nos encontrou e que ela amou a nossa aula. E a Renata nos parabenizou pela aula. A Gilce disse que gostaria do nosso livreto de oração. Aqui na nossa descrição, nós temos o link para você baixar o livreto de oração. E a Esther disse, aula maravilhosa e a produção top. Que Deus seja louvado. A Karina comentou, a paz do Senhor, primários. A paz do Senhor. E a Germana disse que ela é de Campina Grande, Paraíba. A Sofia Loá disse que está presente. E a Deriane comentou, que aula maravilhosa. Caleb ama as aulas. A Elisa diz, mais uma aula maravilhosa. Obrigada, Elisa. E a Esther Christie disse que essa aula foi muito legal. A Pietra Cardoso, que é neta do pastor Elias, disse que amou essa aula. E a Isabela comemorou por ter acertado quem faz o áudio do Auro e da Áurea. Com quem que você anda conversando, mocinha? A tia Aura disse que amou a aula. Obrigada, tia! E a Jaqueline disse, que bênção! A Gorete disse, muito top a aula. Amei. A Daniela, de Marilândia, Minas Gerais, nos parabenizou por mais uma lição e pediu para mandarmos um abraço para seus filhos, Gabriela e Gael. Um abraço, Gabriela e Gael. A Kathleen disse que ela mora em Portugal e que ela amou a aula. Obrigada, Kathleen. Oi, Portugal! A Maria Aparecida disse que aula maravilhosa e que Jesus continue abençoando. Amém! A Sueli disse, aula maravilhosa, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado por cada um dos comentários de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Continue comentando, porque seu comentário pode aparecer nas nossas próximas aulas. Porque senão nós ficamos muito tristes. E é isso aí, crianças. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Tá fácil assim. Qual é o nome dele? É. Que vai porra.
Aí termina. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A paz do Senhor! Minha voz Não dá- sai do lugar. Deu um negócio. Foi isso, Thaís. Não, para. Não faz isso não. Vai, 1, 2, 3. Aí, calma aí, vamos lá. Eu sou o João Guilherme. E nós somos daí. Quem está aí? A Batuque. Ô, Lucas, você faz coisa muito pior que Ficou isso, muito Lucas. ruim. Muito Não, pior ficou que muito isso. ruim. João, tem gente que acha que Abacuque é biscoitos do pai. Abacuque, entendeu? Mas tá, tem gente que pensa pior. Pensa que é de bateria, a Batuque. O que aconteceu depois? Como que foi a vida dele? A gente tem que orar primeiro, né? Sim! Amém! 1, 2, 3 e... Amém! Calma aí, vamos lá. E agora que nós lemos... Você não consegue falar amém? Amém, eu falei. Não, você tá falando amém. Vai, 1, 2, 3 e... Amém! Eu falei agora, amém. Calma aí, agora vai dar certo. A Bíblia é Isso aí, isso aí, isso aí. É Bíblia cantada? Esqueci desse... Esse história falou o quê? E agora? Você orou no início? Orei no início, Eu orei no no final. 1, 2, 3 e... Mais um amém não dá, né? 1, 2, 3 e... Amém! E chegamos... 1, 2, 3 e... E chegamos ao fim! Calma aí. E chegamos ao fim! Tá me empurrando! Vocês pra sempre! Vamos orar pra encerrar nossa aula? Amém! E juniores, chegamos... Não, Guilherme! Que delay é esse? 2000 anos depois.